Fundos de investimentos são ótimos porque tem um gestor profissional que escolhe os investimentos para você. Você já ouviu essa frase? A verdade não é exatamente essa, e como fundos de investimento, principalmente de renda fixa, tem se popularizado bastante, a gente separou um verdadeiro guia para investir em fundos de investimentos. E o melhor, a gente gravou toda a nossa tela para você saber o passo a passo, da escolha até o investimento. Eu sou a Yolanda Fordeloni. Eu sou o César Esperandio, lá do canal Economy, que é a tradução da economia e dos investimentos, e estamos aqui junto com vocês na Mirai Asset, simplificando todo esse processo de aplicar melhor sua grana. Já se inscreve aqui embaixo no botãozinho para fazer parte da comunidade Mirai Economic e deixa seu like, porque nesse vídeo a gente vai te explicar como é que funciona, quanto que rende um fundo de investimento, qual é o investimento mínimo e todos os impostos e taxas que vão dar uma comidinha na sua rentabilidade. Como é que você faz para entender aquele monte de sigla e principalmente como é que você faz para entender se o fundo é seguro ou não. E aí, investidor, tranquilo? Por aqui está tudo ótimo, porque nesse vídeo você vai sair sem dúvida sobre fundo de investimento. Mas já vou perguntar pro Cezita. Cezita, você aplica em fundo de investimento de renda fixa? Não, hoje não, viu? Eu já apliquei bastante, mas hoje tudo que estava em fundo de investimento de renda fixa eu tô aplicando por conta própria. Mas eu reconheço que é uma excelente estratégia, principalmente para quem tá começando. Mas se o cara que tá assistindo a gente caiu nesse vídeo, é porque ou ele investe ou ele está a fim de investir. Então comenta aqui embaixo, você já investe em qual fundo? Ou você tá de olho em algum fundo? Comenta aqui qual que é. Fundo de investimento é uma maneira de você aplicar a sua grana junto com outros investidores. Você aplica lá no fundo e esse fundo recolhe não só a sua grana, mas de milhares de pessoas no mercado e direciona para algum tipo de investimento. Por trás disso tem a figura do administrador e do gestor, dois profissionais que ajudam na manutenção do fundo. Toda a equipe de administração do fundo vai cuidar de todos os aspectos jurídicos e burocráticos para você não ter que esquentar a cabeça com isso. O gestor e sua equipe, eles vão de fato escolher a grana onde vai ser aplicada. E toda essa galera responde tanto à CVM quanto ao Banco Central. Vamos dar uma olhadinha como você faz para descobrir se um fundo é regulado pela CVM? Dá uma olhada aqui. Eu tô entrando aqui no site da CVM e é bem simples, porque ou você busca por um fundo específico e você tem que lembrar o nome dele, ou você clica aqui em ver a lista completa. Todos esses fundos que estão aparecendo e que você pode checar aí no seu computador são regulados pela CVM, então é uma segurança que você tem que garantir que ele está nessa lista. Se ele não tá, foge porque é fraude. Beleza, escolhi meu fundo, vi que ele é seguro, coloquei a grana. O que acontece com ela? Ela é convertida em uma cota, é como se fosse uma ação. Cada cota representa o quanto que você, investidor, tem aplicado naquele fundo. E bem importante, a cota ela sobe e desce diariamente. Tem fundo por aí de tudo quanto é tipo, é bem fácil você encontrar os fundos cambiais, fundo de ações, fundo multimercado, fundo de ouro, fundo de investimento internacional, mas com certeza o primeiro passo e o mais popular são os fundos de renda fixa. A gente fala que fundos de renda fixa são o primeiro passo porque, ao contrário da renda variável, em que você se torna sócio de uma empresa e essa empresa pode bem, pode mal, dependendo aí do momento do mercado, na renda fixa os ganhos são mais previsíveis. E se você está começando a aplicar, é justamente esse o investimento mais adequado para você começar a tatear aí o mercado. Um dos ativos, uma das aplicações que costumam estar dentro desses fundos de renda fixa são as LCIs e as LCAs, que contam com uma vantagem gigantesca de não pagar imposto de renda sobre a rentabilidade. Você consegue investir nelas por conta própria, não necessariamente através de um fundo, e a gente explicou todas as estratégias para você não perder grana, ao contrário, ganhar muito dinheiro com a LCI e LCA nesse vídeo aqui, não perde. Voltando para os fundos, tem vários detalhes que você tem que saber para não cair em cilada. O primeiro deles é que, para você ter uma ideia de quanto sua grana vai render, você tem que saber qual que é a estratégia adotada por aquele fundo. A estratégia é determinada pela equipe de gestão desse fundo e é bem explícita ali na hora que você vai investir o que vai ser feito naqueles investimentos. Tem fundo de renda fixa de curto prazo, de longo prazo, mais agressivo, menos agressivo, então fica de olho nisso. Como a gente está falando de um investimento para quem está começando, dê prioridade para fundos de renda fixa com estratégia passiva, porque neles você já consegue se livrar de um monte de imposto, taxa, que a gente já vai te explicar. O importante aqui é você saber que esse tipo de fundo vai investir em aplicações mais conservadoras, que são bem parecidas, por exemplo, com o Tesouro Selic, se não for no próprio Tesouro Selic. O objetivo dele não é ter uma rentabilidade superior a esses investimentos conservadores. Ele vai se manter ali na média, mas com risco também bem baixo. Diquinha boa
bônus. Esses fundos de investimentos costumam ter um nome mais comercial, bonitinho, mas sempre vão terminar tipicamente por algumas siglas, como FI, de fundo de investimento, CP de curto prazo, LP de longo prazo e RF de renda fixa. Mas isso não tira a necessidade de você ler a lâmina, ler aquele PDF que vai descrever com cuidado onde as aplicações, onde sua grana vai estar aplicada naquele fundo. Não seja investidor preguiçoso. E quanto será que rende um fundo de renda fixa? Para tirar essa dúvida da frente, a gente vai pegar o computador aqui para mostrar uma aplicação de R$100 por mês no Tesouro Selic, já que um fundo de renda fixa com estratégia passiva muito provavelmente vai aplicar em algo parecido com o Tesouro Selic. Bora lá, pega lá o computador, Cezito. É sempre eu. Reclamando. Tá aqui, ó, você faz também. Você tá acompanhando aí na tela, eu coloquei R$100 por mês no Tesouro Selic. Até o vencimento desse título, em 2027, eu teria colocado R$6.400 nesse tipo de título público. Só que esses R$6.400 teriam rendido, o tempo passou, e eles teriam virado pouco mais de R$7.500 já líquidos de imposto de renda, de tudo quanto é custo. O fundo de renda fixa com estratégia passiva, muito provavelmente teria uma rentabilidade bem próxima a isso. Claro, vale lembrar, dentro do fundo de investimento geralmente tem uma taxa de administração, a gente já vai falar de custos, mas isso tem que entrar na sua conta também. Sabe o que é legal? A rentabilidade disso aqui já supera bastante a poupança, como você está vendo, e o investimento mínimo nesses fundos costumam ser entre R$1 e R$50, então é bastante acessível. Nos fundos de investimentos, qualquer um deles, você tem que ficar atento a duas coisas muito importantes que são as datas. A primeira delas, a primeira de duas, é a data de cotização. Elas são expressas em D mais X, D mais 1, D mais 2, D mais 30. E o que isso quer dizer? Após o seu pedido de resgate da sua grana, em quantos dias as suas cotas vão se transformar em dinheiro resgatável? Se for em D mais 30 e você pediu o seu resgate hoje, só daqui 30 dias as suas cotas vão ser transformadas em dinheiro. E tem também o prazo de liquidação, ou seja, a partir da cotização, quando a cota vira dinheiro, em quanto tempo que a grana vai cair na sua conta. Todas essas informações estão no documento, num PDF chamado Lâmina, a gente já vai te mostrar como é que é a carinha dela, mas vamos de exemplinho aqui. Vamos supor que você tem um prazo de cotização de 15 dias e um prazo de liquidação de 30 dias. Isso significa que você solicitou o resgate só em 45 dias, em 15 mais 30 a grana cairia na sua conta. Como a gente está falando de um fundo de investimento para você que está começando, pode até ser uma aplicação de reserva de emergência, prefira aqueles fundos com liquidez imediata, cujos prazos de cotização e liquidação sejam D mais 0, ou seja, no momento que você solicitar o resgate, a grana já vai cair na sua conta. Tem duas taxas e dois impostos que normalmente são cobrados nos fundos de investimentos, e a boa notícia é que dá para você se livrar de praticamente todas as taxas e de pelo menos um dos impostos, sendo que o segundo imposto você consegue pagar o mínimo possível seguindo uma estratégia de inteligência financeira. Segue o fio. Na maioria dos fundos de investimentos, a taxa de administração média é de 2% ao ano, justamente para pagar o salário da equipe de administração e de gestão. Em alguns fundos também tem a taxa de performance, tipicamente de 20%, caso ela supere algum benchmark. Superou muito o CDI, agora você vai pagar 20% sobre o que superou dessa taxa. Sempre vale a gente relembrar que a gente está falando de fundos de renda fixa para quem está começando, então fuja dessas duas taxas. Taxa de performance nem se fala, né? A gente já tinha comentado que esses fundos não buscam uma rentabilidade super acima da média do mercado, ou seja, acima do CDI. Então fuja da taxa de performance, e no caso da taxa de administração, tem muito fundo hoje em dia que já zerou porque adota uma estratégia mais passiva, enfim, então procura esse tipo de fundo. Você tá desconfiado, né? Que não existe, não é possível que exista um fundo que não tenha nenhuma taxa. Só a título de exemplo a gente vai te mostrar aqui no celular. Tô navegando aqui na corretora e aí você vê que tem um fundo que não tem taxa de administração, não tem taxa de performance, você já se livrou dos custos, é D mais 0 de cotização, ou seja, solicitou resgate, no mesmo dia a cota se converte em dinheiro, mas tem um porém, é D mais 60 para resgate. Em 60 dias a grana vai estar na sua conta. A gente acabou de falar das taxas, agora vamos falar dos impostos. O primeiro deles dá para você se livrar totalmente, que é o IOF, Imposto sobre Operações Financeiras. A partir do investimento, se você resgatar com mais de 30 dias, esse imposto é zerado. Só que se você resgatar de um dia para o outro, a incidência desse imposto é de 96% sobre a rentabilidade, é quase tudo. Só que ela vai decaindo até zero depois de 30 dias. Fica mais de 30 dias para evitar esse imposto, pelo menos. A gente falou que são dois impostos e do segundo você não consegue fugir, o imposto de renda, mas tem como você pagar menos. Nos fundos de renda fixa tem duas maneiras de cobrar imposto de renda, em ambos eles são regressivos, ou seja, eles caem com o tempo. Então se você tiver paciência, você vai pagar a taxa mínima. Vamos entender como é que ele funciona. Tem o imposto de renda
renda é cobrado em fundos de curto prazo, que são aqueles fundos cuja a média de vencimento dos títulos da carteira são inferiores a 1 ano, ou seja, eles aplicam em LCI, Tesouro Selic, um monte de título público e privado, só que na média esses títulos vencem no curto prazo. Nesse caso, o imposto de renda é de 22,5% sobre a rentabilidade se você sacar a aplicação antes de 180 dias. Se você esperar mais do que 180 dias para solicitar esse resgate, aí a taxa cai para 20% sobre o rendimento. O segundo tipo de cobrança de imposto de renda são para os fundos de renda fixa chamados de longo prazo. É a mesma coisa, só que na média os ativos que compõem esse fundo têm vencimento superior a 1 ano. Nesse caso, a cobrança de imposto de renda é da clássica tabela regressiva que você já conhece. Sacou antes de 6 meses, você vai pagar a alíquota máxima 22,5% sobre a rentabilidade. Entre 6 meses e 1 ano cai para 20%, entre 1 ano e 2 para 17,5% e mais de 2 anos a alíquota mínima 15% sobre o que rendeu. Para você saber que tipo de fundo de renda fixa você está aplicando, além de olhar a siglinha lá no topo CP de curto prazo ou LP de longo prazo, você tem que ler a lâmina descritiva do fundo, tá bom? E será que um fundo de investimento, no fim das contas, depois de todos esses custos, vale a pena? Muita gente gosta do instrumento fundo de investimento por não querer escolher as aplicações, prefere deixar na mão de um gestor, de um administrador, a tarefa de cuidar dos seus investimentos. Mas a gente tem que te lembrar que mesmo os fundos com estratégias ativas, aqueles que buscam superar o CDI, a Selic, algum benchmark, muitas vezes eles não superam a rentabilidade de fundos que escolhem aplicações de maneira aleatória. E sobre essa rentabilidade ainda incidem custos que a gente comentou, então impostos, taxas de performance, taxa de administração. No fim, pode ser que não valha tanto a pena assim. Tudo isso para te falar que você tem que dar preferência, nesse caso, para os fundos de renda fixa de gestão passiva, sem taxa de administração e sem taxa de performance, que vão dar uma comidinha na sua rentabilidade, principalmente se você está de olho em deixar sua grana nesse fundo para reserva de emergência. Tem fundos de cashback e até contas digitais remuneradas que vão basicamente investir em Tesouro Selic, te poupando de todas essas taxas. Mas convenhamos, dá para você investir sozinho e ir ganhando autonomia aos poucos. E detalhe, se você investir diretamente, pode ser que até você supere a rentabilidade de fundos e dessas contas remuneradas. Mas está interessado em fundo? A gente vai te mostrar o caminho das pedras. Para você aplicar num bom fundo de investimento, é só você entrar numa corretora. A gente navegou agora há pouco pelo aplicativo da Mirai, que tem milhares de possibilidades para você, desde fundos de renda fixa mais passivos, fundos de ações, fundos multimercados. Hoje o tema era fundo de renda fixa, mas tem de tudo lá dentro. Então, quer investir em fundo de investimento, seja fundo de renda fixa ou outro, se cadastra aqui na Mirai, o link tá na descrição, porque lá você vai ter muitas possibilidades para escolher a melhor opção para o seu caso. Muito fundo de renda fixa vai acabar aplicando em títulos como Tesouro Selic, Tesouro Pré-fixado, tudo lá do Tesouro Direto, e você sabia que dá para você programar para fazer essas aplicações sozinho, de maneira automática? Foi isso que a gente explicou nesse vídeo aqui, que você não pode perder. E já aproveita, clica nessa bolinha aqui e se inscreve no canal da Mirai, que a gente se vê aqui toda semana. Um abraço e até a próxima.